as vestes necessárias para receber a recompensa. Tem uma parte que diz assim: a Bíblia mostra que a salvação é eterna e não se perde. Então nós sabemos que a salvação que Deus tem para o homem, ela é eterna. Sim. E uma vez que a salvação de Deus é eterna, ela não se perde, né? Vamos ver João capítulo 10, o versículo 28. Quem pegou pode começar lendo. Amém. Eu lhe dou a vida eterna. Amém. Jamais perecerão. Sim. E ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Ninguém. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sim. Ó Senhor Jesus. Eu e o Pai. Sim, diga. Eu e o Pai somos um. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, a partir do 28 aqui que nós lemos, né? Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Sim. E ninguém as arrebatará, ou seja, ninguém as tomará da minha mão. Então, irmãos, Jesus aqui, ele está dizendo que nos dá a vida eterna, né? Ninguém pode tomar isso das mãos do Senhor e eles jamais perecerão. Essa é uma palavra de Deus bastante objetiva, bastante clara, né? Se ele disse: eu te dou a vida eterna, jamais perecerão, é porque jamais, em nenhuma circunstância, né, de modo algum perecerão. É isso que ele está dizendo. Eles dão a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, nós estamos tanto nas mãos do Senhor quanto nas mãos do Pai, né? E ninguém pode realmente tirar essa salvação que Deus nos dá. Verdade. Em João capítulo 3, o versículo 16, que é uma passagem muito famosa, né? Sim. Também nos mostra essa salvação de Deus. Amém. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a quem é que Jesus dá a vida eterna? A todo que nele crê, né? Amém. A todo aquele que o receber. Sim. Né? Aquele que crê em Jesus, o receber, amém, confessar ele como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia diz que ele tem a vida eterna. Verdade. Então, uma vez que tem a vida eterna, está garantido, né? Senhor Jesus. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos a vida eterna. O Senhor já nos prometeu que nós vamos estar com ele durante toda a eternidade. E essa questão de vida eterna não é mérito nosso, não é fazer por merecer, não é porque eu fiz boas obras que eu vou merecer a vida eterna. Verdade. É mérito do Senhor. O que nós precisamos, o que a humanidade precisa fazer para alcançar a vida eterna é se achegar ao Senhor, né? É crer, como Jesus mostrou em João 3,16. Você precisa crer, confessar o Senhor Jesus, né? Recebê-lo, pronto, sem você ter feito nada, só você chegar a Ele, né? A Bíblia diz assim, né? Tem uma passagem em Romanos, se não me engano, no capítulo 10, diz: você não precisa subir aos céus para trazer Cristo lá do alto, não precisa descer o abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Não precisa fazer esse esforço todo, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Aí ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então é o que? Confessar e crer, né? Você confessa e crê. Então, por esse ato de confessar e crer, a vida eterna está garantida para você. A vida eterna está garantida para mim, porque eu confesso, eu creio em Jesus. Jesus pagou um alto preço. Então, o mérito da vida eterna está na pessoa de Jesus, na obra do Senhor. Ele já fez tudo, já pagou, e hoje eu só preciso crer e receber. Aí eu já tenho a vida eterna. Agora, nesse tema, preparar as nossas vestes para entrar no reino é realmente algo maravilhoso que antecede a vida eterna. Sim. Todos os cristãos que creem em Jesus, que receberam o Senhor, Jesus diz que está garantido a vida eterna. Mas antes da vida eterna vai ter um período de 1000 anos, que é chamado reino milenar, que está presente ali na Bíblia, né? É tanto que vai ter também a passagem no Apocalipse, que nesse tempo, o Satanás, o dragão, vai ser acorrentado por 1000 anos.
Nessa época, os filhos de Deus vencedores estarão reinando. Então, depois dessa época de 1000 anos, é que vai acontecer a vida eterna. Então, no decorrer dos tempos, como será isso, né? Nós estamos no final dos tempos. Quando estiver para surgir o anticristo, ou no início do seu surgimento, né, da grande tribulação, na verdade, nós vemos ali que os cristãos vencedores, eles serão arrebatados até o trono, que é o filho varão. Então, quando eles forem arrebatados até o trono, ali vai dar início, né, na parousia do Senhor, né, vai dar início ao reino milenar, né? Também os cristãos, depois da grande tribulação, que amadureceram na grande tribulação, que forem arrebatados, comporão também o povo ali do reino milenar. Então, esses cristãos que foram arrebatados, eles foram arrebatados para o trono, para os céus. E ali nos céus eles vão passar 1000 anos desfrutando do reino milenar. Então, durante esses 1000 anos, os cristãos vencedores estarão desfrutando da presença do Senhor. Os cristãos não vencedores estarão em um lugar exterior, chamado trevas exteriores, que a gente vai ver. Então, nesse período ali, é o tempo deles amadurecerem. Completando o período de 1000 anos, aí agora eles vão descer, né? Eles vão descer do céu já como a Nova Jerusalém, que João disse lá em Apocalipse 21, que ele via descer do céu aquela cidade, né, a Nova Jerusalém, como uma noiva, né, adornada pelo seu esposo. Então, na eternidade será novos céus e nova terra. Então, os dois serão aproveitados, né? E o mar não vai mais existir e Deus vai habitar com o seu povo. Então, irmãos, a vida eterna nós já temos, mas hoje a nossa luta cristã, o nosso esforço é para que nós possamos herdar o reino milenar. Porque se fosse já garantida a vida eterna e o reino milenar, era muito fácil, né? Você se converteu ao Senhor, você foi batizado, foi batizada, vou viver a minha vida secular, meu trabalho, minha família, vou curtir e não vou dedicar a minha vida para Deus. Mas não é assim, né? Nós recebemos o Senhor, fomos batizados, mas agora nós precisamos ter uma carreira. O apóstolo Paulo diz que tinha uma carreira. Sim. E ele diz que corria essa carreira de tal forma que pudesse alcançar esse prêmio, alcançar essa coroa. Ele diz, não como desferindo os golpes no ar, sem nenhum objetivo. Eu corro com uma meta, com um objetivo. Né? E esse objetivo é chegar lá no final e alcançar esse prêmio. E esse deve ser o nosso real objetivo, né? Obrigado. Alcançar o prêmio do Senhor, que está preparado para todos nós, né? Diz que já tem uma coroa preparada, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí, na outra parte do Amendiar, diz assim, então, qual é a diferença entre quem tem a vida eterna e vive sempre buscando fazer a vontade de Deus, e quem também tem a vida eterna, mas vive como quer, longe de Deus e até mesmo em pecado? A diferença está na recompensa, no galardão. Então aqui o irmão traz dois tipos de cristãos, né? Ambos já têm a vida eterna, porque creram no Senhor Jesus, foram batizados, confessaram o Senhor Jesus, têm a vida eterna. Só que no meio desses cristãos, existe aqueles que estão preocupados, né? Em fazer a vontade de Deus, em se negar, né? Para cumprir a palavra do Senhor Jesus, e tem aqueles que tentam viver relaxado, que não se importa com Deus, não se importa com a palavra, deixa o Senhor em último lugar. Quando der certo, ele busca Deus, quando está no aperto, ele busca Deus, mas no seu viver diário, ele não tem o viver de devoção, né? De todos os dias invocar, de orar, de buscar ao Senhor. Então, qual será a diferença? Esses dois vão ter a vida eterna, mas o reino milenar, somente aquele que se dispôs a buscar a Deus. Como nós já desfrutamos, 2 estarão no moinho, um será tomado, outro deixado, né? 2 estarão no campo, salvo engano, um será tomado e deixado o outro. São 10 virgens, ou seja, 10 pessoas puras que eram do Senhor, mas 5 entraram nesse gozo, né? Foram reconhecidas pelo Senhor, e outras 5 ficaram. Ambas eram 10 virgens, eram todas cristãs. Então vocês percebem, né? 3 pessoas receberam talentos da parte de Deus. 2 pessoas trabalharam, batalharam, outra só fez enterrar. Vou enterrar aqui, vou ficar de boa, enterrei, vou preservar isso aqui. Mas não exercitaram.
esses dois que exercitaram, entraram nas bodas, um que não exercitou, ficou. Então, o que é isso? Todos eles eram cristãos, eles têm a vida eterna, mas no momento do reino eles foram para as trevas exteriores, porque não fizeram, né, o que Deus pediu para eles. Então, esse tema aqui, bordar as nossas vestes para entrar no reino, nós vamos ler uma parábola que faz referência a ele, está em Mateus 22. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Senhor Jesus, vamos imaginar, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O filho aqui representando Jesus, o rei representando Deus, né? As bodas será o casamento da noiva, a igreja, com o Senhor Jesus, né? Está lá em Apocalipse. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Senhor Jesus, então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ó Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, que Deus, ele veio chamar muitas pessoas. Em João capítulo 1, o versículo 11 diz: veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Jesus veio, né, para o povo de Israel, os judeus, para o que era seus, mas os seus não receberam. Aqui, né, diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ó Senhor Jesus. O 4, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então aqui tudo preparado, né? O irmão Antilislim diz aqui que esse banquete, os bois que foram mortos, os cevados, também faz uma alusão representativa à obra de Cristo, né? Que foi morto como cordeiro, né? E hoje nós podemos desfrutar de tudo isso, né? Que ele providenciou, né? Tudo isso que ele deixou para nós, o sangue, a salvação, a redenção, a justificação, tudo isso dado por meio da obra do Senhor. Então, o Espírito do Senhor é um banquete, irmãos. Amém. Então, enviou outros servos, né? Hoje nós temos muitos servos chamando as pessoas, convidando, né? Venham participar. Os 5, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, irmãos, os servos anunciaram os convites, a palavra, mas o que aconteceu aqui? Cada pessoa se distraíram com os seus negócios, né? Um foi para os seus negócios, outros para os seus campos, né? Ou seja, a mensagem de Jesus está sendo anunciada. Você liga a televisão, você ouve a mensagem, você liga o rádio, nas igrejas, né? As pregações, nas ruas, né? Também as pregações. Hoje está muito acessível, na internet, todo mundo que tem uma rede social, uma vez ou outra, quando está passando ali, ela vê alguma mensagem, né? Existem muitas pregações, muitas palavras sendo liberadas, mas muitas pessoas elas preferem ir para o seu campo, ir para os seus negócios, né? Eu quero saber desse fanatismo, isso é ridículo, tal. Então, a palavra do Senhor às vezes está sendo rejeitada, como foi rejeitada pelos judeus, como o pessoal que seria o povo escolhido de Deus, né? E ainda, durante a história, aconteceu aqui, e agarrando os seus servos, maltrataram e mataram. Muitos servos do Senhor, né, foram mortos, foram mártires, né? Foram mortos por anunciar essa palavra. Hoje mesmo, eu estava assistindo um vídeo, né? Ainda hoje, na Coreia do Norte, é uma ditadura comunista, e lá, nessa questão comunista, ele é contra o cristianismo. Então, eles lá, os cristãos que eles descobrem, eles estão matando os cristãos. Porque lá na Coreia do Norte, só a família lá,
do rei que pode ser adorada. O rei é como se fosse um Deus para eles. Eles só podem adorar aquele homem como se fosse um Deus. E ele não admite que Deus verdadeiro seja adorado. Então os cristãos lá, eles são mortos, né? Então escravizados. Infelizmente, no século 21, e tem que trabalhar com fome, né? Na China também, eles tiram os benefícios sociais das pessoas quando descobrem. Então, não é somente naquela época, né? Hoje no Brasil, graças a Deus, ainda nós estamos em um país, né, laico, que tem a liberdade religiosa, né? Mas, dependendo das movimentações políticas, talvez o cerco pode se fechar. Mas nós damos graças a Deus que nós temos essa liberdade. Lá fora, infelizmente, muitos cristãos não podem confessar Jesus publicamente. E esses cristãos são vencedores, irmãos, porque a Bíblia diz, eles os venceram, né? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa desse testemunho da palavra que eles deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Eles dizerem assim, porque tem uma proposta, né? Olha, negue, você não pode mais ser cristão, você vai ter que adorar esse rei aqui, senão você vai morrer. E eles conhecem a palavra, e eles ali, eles não negam. Eles preferem ser degolado, passe a espada no meu pescoço, tira a minha cabeça, mas eu não nego a Jesus. E eles não negam e morrem pelo nome do Senhor, né? Isso é um amor tão grande que eles sentem por Deus. Certamente vão reinar com o Senhor Jesus, porque eles deram a sua própria vida, não amaram a sua própria vida e deram esse testemunho, né? Em Apocalipse mostra os mártires lá, né, clamando por justiça, e a justiça realmente serão feita. Eles serão vencedores, né, na parte do Senhor. Tempos difíceis fazem também grandes pessoas, porque é no tempo da tribulação, da angústia, da perseguição, que o amor deles se intensificam pelo Senhor. Nós, às vezes, temos essa liberdade, né, e às vezes não buscamos como eles buscam, né? Nós buscamos, às vezes, como nós queremos, né? O nosso tempo é organizado de acordo com a nossa vontade, né? E eles lá se entregam realmente ao Senhor. Então, certamente serão vencedores, né? Amém. E hoje nós precisamos, irmãos, estar buscando ao Senhor, né? E não deixar ser levado pelas facilidades, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, muitos aqui, né, até hoje estão sendo mortos e maltratados. E naquele tempo também o apóstolo Paulo, os profetas, os apóstolos foram mortos, né? O apóstolo Paulo foi um mártir. O apóstolo Pedro disse que ia morrer crucificado. Segundo a história, ele disse, não, eu não quero morrer como Jesus, me coloque de cabeça para baixo. E diz que ele foi morto na cruz, mas de cabeça para baixo, para não parecer com o Senhor Jesus, né? Muitos foram realmente mortos, né? Foram exilados, passaram por muitas coisas. O que é isso? Estevão foi apedrejado, né? Morto, sendo apedrejado, pedras e mais pedras na cabeça, na testa, no corpo. E o amor é tão grande, Senhor, não consideres esses pecados, né? Não considere esses pecados, não responsabilize eles por esse pecado de estar me apedrejando. Isso realmente é o amor do Senhor, de não ver ódio até mesmo naqueles que estavam jogando pedras nele. São cristãos vencedores, né? Amém. Então, isso aqui que está descrito, que o Senhor Jesus falou, Jesus era muito sábio, né? Ele disse aqui, eles maltrataram, né? Eles maltrataram e mataram, então eles não aceitaram. O Senhor sempre enviando, né? Sempre enviando. O capítulo 23, o versículo 37 a 38, capítulo 23, 37 a 38, mostra, né? Também esse convite. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aí volte lá agora, 22, o versículo 6. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Então, no 23, 37, nós vemos que Deus enviava profetas a Jerusalém, e esses profetas, eles matavam e apedrejavam, né? O Senhor queria reunir. Então, por causa disso, o versículo 38 do capítulo 36 diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aí o capítulo 22, o versículo
7 diz: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O capítulo 24, o versículo 1 a 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu fiquei impressionado quando eu li e juntei esses casos, né? O Senhor Jesus já falando do que iria acontecer, né? É um Deus que sempre existiu, é e sempre existirá. Então ele já tinha a noção de tudo isso, né? Ele interliga passado, presente e futuro numa parábola, né? E diz aqui: primeiro enviou as pessoas para pregar o evangelho, né, ao seu povo, e o povo não recebeu, mataram seus profetas, né? E por conta disso, diz aqui o versículo 7, o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Quando foram mostrar as construções do templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí lá no 23, como nós já lemos, o versículo 38, eis que a vossa casa ficará deserta. Essa casa aqui se refere ao templo, né? O que aconteceu? No ano 70, depois de Cristo, um imperador chamado Tiro, ele incendiou realmente a cidade de Jerusalém e destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra. Então isso foi o que? A disciplina de Deus. Até o exército do Império Romano estava sob a soberania de Deus, estava debaixo do comando de Deus. Talvez Tiro não entendesse, eu vou destruir, mas tudo já estava premeditado, né? E predito pelo Senhor Jesus, como uma forma de disciplina ao povo ali de Israel e de Jerusalém, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, isso aconteceu. Aí o versículo, capítulo 22, versículo 8, continuando. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que o encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ó Senhor Jesus. Amém. Bons e maus. Veio para que eram seus e os seus não receberam. João 1,11, né? O versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. Então, veio para que eram os seus e os seus não receberam. O que aconteceu? Vá agora, meus servos, saia pelas estradas, né, para as encruzilhadas e convidai a quem vocês encontrardes. Então agora a salvação não é somente para os judeus, né, mas é também para os gentios. E o próprio Jesus, né, ele já demonstrou isso quando ele estava ali indo para todas as pessoas. O próprio Jesus já veio de um lugar desprezado, né? A Galileia dos gentios, Nazaré, que era um lugar desprezado. E Jesus comia com os pecadores, era até chamado de amigo dos pecadores. Jesus foi para a casa de Zaqueu, né? E as pessoas tinham Zaqueu como uma pessoa má, e era um mau testemunho, e esse Jesus está se juntando com Zaqueu, o cobrador do imposto, né? Mas Jesus foi fazer o que ali? Zaqueu, hoje a salvação chega em tua casa. Então o Senhor Jesus foi levar o reino para essas pessoas. Não foi somente para, né? Não foi levar somente para o povo da alta classe e tal. Não, ele veio também para esse povo, mas eles não receberam. Então Pedro também disse que ele recebeu as chaves do reino dos céus, né? E essas chaves, no Antigo Testamento, o povo era dividido em dois, judeus e gentios, né? Ou judeus e não judeus. Então Pedro usou, né, em Atos capítulo 2, ali a primeira chave, para levar o evangelho aos judeus, e ali mais de 3.000 almas foram batizadas, aquelas almas que crucificaram o Senhor Jesus, e Pedro pregou, e agora o coração deles, né, se compungiu. E agora, o que é que a gente faz? A gente matou esse homem era justo. E Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, revestido, disse: se arrependam e sejam batizados, para que vocês sejam redimidos dos seus pecados, né? Aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo.
e ali foram batizados. A primeira chave para abrir a porta da salvação do Evangelho para os judeus. Depois, em Atos 10, se eu não me engano, o Espírito Santo já estava se movimentando, né, na casa de Cornélio, um gentio. E Cornélio, tudo isso por meio do Espírito Santo, enviou homens a Pedro, para que Pedro fosse a Jope lá anunciar o Evangelho. E eles reunidos ali, o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Eles passaram a falar em línguas. E ali Pedro viu com os seus olhos e disse: realmente a salvação de Deus também agora foi trazida para os gentios. E a chave também foi aberta ali, a salvação para os gentios, né? Pedro ainda tinha uma certa resistência, mas anunciou isso para os demais apóstolos de Jerusalém. Mas como ele estava servindo mais em Jerusalém, o apóstolo Paulo, Deus levantou o apóstolo Paulo, né? E levantou o apóstolo Paulo e disse: vá, você agora vai levar o meu nome perante os gentios, perante os reis. E o apóstolo Paulo realmente fez aquelas viagens missionárias levando o evangelho para os gentios. Então, a salvação agora foi aberta para todos, né? Amém. Nas encruzilhadas, e chegou até nós em Fátima, Bahia. Amém. Amém? Lá de Israel, lá de Jerusalém, foi, né? Indo, e chegou até Fátima, Bahia. Amém. E até os confins da terra. A palavra se cumpriu, né? Chegou aos confins da terra. Ó Senhor Jesus, né? Chegou aqui no Nordeste e em muitas outras cidades, eu creio que está chegando, né? E aí realmente o fim, né, está bastante próximo. Então, nós não somos nada. O apóstolo Paulo falou, nós não somos, né, de um nascimento nobre e tal. Nós realmente somos pessoas humildes, mas o Senhor nos alcançou e a salvação foi dada a todos nós, irmãos. Glória a Deus por isso. Aí diz assim, 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele ficou mudo, emudeceu. Então ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Jesus. Amém. Então estava ali um homem que foi chamado, recebeu o chamado do Senhor, né? Ele foi chamado, recebeu o chamado do Senhor, mas ele não estava totalmente preparado, ele não estava com as vestes apropriadas, as vestes nupciais. Hoje existem muitos chamados, né? Muitos chamados, mas muitos chamados que não vivem o chamado, certo? Muitos chamados que não vivem o chamado, não têm o viver do seu chamado, não exercita o seu dom, o seu talento, não busca o Senhor. E por conta disso, quando chegar as bodas, né? As bodas, vamos colocar aqui como um noivado antes do casamento. Quando chegar o noivado de Cristo com a igreja, se não tiver preparado, não vai poder participar desse noivado. Então, ali, ele estava sem as vestes. O que são as vestes? Vamos ver Apocalipse 16. Apocalipse 16, vamos ver o que são as vestes. O último livro. 19, irmãos, perdão. Apocalipse 19, o versículo 6 ao 9. Senhor Jesus. Apocalipse 19, 6 ao 9. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trombetas, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, pois reina o Senhor. Então serão aí 1000 anos, é o reino milenar. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, voltando para Mateus 22, o rapaz estava sem as vestes nupciais. Essas vestes nupciais das bodas do Cordeiro, elas são feitas de linho.
um linho finíssimo e resplandecente. E esse linho finíssimo, essas vestes nupciais são os atos de justiça. Então, voltando lá para o início, a vida eterna, a salvação eterna, não depende das nossas obras, depende da obra do Senhor Jesus. Amém. Você simplesmente creu e recebeu. Agora, para reinar com Jesus durante 1000 anos, antes da vida eterna, aí depende dos seus atos de justiça. Não exatamente dos seus atos naturais próprios, né? Mas os atos, né, de Deus, de Cristo, do Espírito, por meio de você ali. Você sendo um canal, um instrumento, né, para praticar esses atos. Lembra que nós desfrutamos da luz? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as vejam e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então, a nossa luz, para que vejam as suas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sim. Se não me engano, 1 a 2 Coríntios 5,10, diz: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou o mal que tivemos feito por meio do corpo, ou seja, segundo as nossas obras, né? Então, para reinar com Cristo é de acordo com a nossa obra, é de acordo com o que nós fazemos. Em 1 Coríntios 3 diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. Alguns edificam com madeira, palha e feno. Outros edificam com ouro, pratas e pedras preciosas. Então, naquele dia, o fogo vai provar. Se as nossas obras são do nosso eu natural mesmo, a nossa própria vontade, não vai resistir ao fogo. Mas se for pelo Espírito, né, você está sendo usado pelo Espírito Santo para edificar, naquele dia você vai receber o galardão. O galardão. Se não foi, diz que não vai receber o galardão, né? Ele vai passar por um momento ali pelo fogo, pelo dano ali do fogo. Todavia, como diz, ele será salvo, mas vai precisar passar por essa disciplina. Então, irmãos, hoje as nossas vestes, elas precisam ser preparadas, né? Elas precisam ser preparadas. E antigamente, né, diz que a mulher vestia a roupa lá do casamento e bordadeira, né, com agulha, né? Às vezes vai dar uma agulhadazinha, doeu, né? Os reajustes. Então, as agulhadas, nós às vezes sofremos isso no nosso dia a dia. Dói, Senhor, aquele sofrimento, aquela provação, né? Aquela dificuldade que você está passando. Às vezes nós não entendemos, né? Mas Deus é o nosso Pai e Ele está providenciando tudo para que a gente atinja o estágio de amadurecimento, para que as nossas vestes estejam prontas, irmãos. As nossas vestes fiquem preparadas para que naquele grande dia da festa, do banquete, vai estar lá Abraão, Isaac e Jacó, né, os profetas, os apóstolos, nós também estejamos lá. Então vai valer a pena, né? A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória, incomparavelmente maior. Se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, aleluia por isso, irmãos. Não vamos querer ficar nas trevas exteriores, enquanto uns vão estar reinando, outros vão ficar do lado de fora, né? Nas trevas exteriores ali, 1000 anos, com choro e ranger de dentes. Por que choro e ranger nos dentes? Arrependimento. Eita, rapaz, eu devia ter buscado o Senhor quando eu estava, né, no tempo da graça. Eu tinha tudo para buscar o Senhor, mas relaxei, mas me desviei, mas fiz isso, fiz aquilo outro, não busquei, chorando e rangendo os dentes. Mas aí fechou-se a era da graça, é a disciplina, né? Deus é amor, mas é justiça também. Mas Deus é tão maravilhoso que você vai passar por isso. Depois desses 1000 anos, as pessoas que receberam ainda terão direito à vida eterna, né, irmãos? Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas quem serão os escolhidos? Aqueles que estiverem com as suas vestes bordadas, preparadas, né? Deus vai chamar realmente, né, as pessoas que foram vencedoras aqui na época, né, aqui no seu viver, né? Os que não forem vencedores não vão participar do reino milenar. Então, que o Senhor nos ajude a todos os dias nós estarmos bordando, preparando as nossas vestes, para que não sejamos envergonhados naquele dia. Né? O Senhor não conheceu esse homem aqui. Ei, rapaz, você está aqui sem as vestes. Você não pode não. Amarre ele, jogue ele nas trevas exteriores. Lembro das virgens, né?
Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço, nunca vos conheci. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos milagre. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que não fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, diz Senhor, Senhor, mas mesmo assim, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, que a nossa vida não seja de aparência, porque quem faz, Deus pode por meio de nós operar curas, milagres, nos usar, mas a nossa vida precisa ser de redenção ao Senhor, né? Para que nós sejamos trabalhados, amadurecidos, né? Para que de fato nós possamos expressar Ele, né? Verdade. Senhor Jesus. Sim. Jesus é o Senhor.